Tá sofrendo pressão, violência psicológica, tá se sentindo perseguido por alguém no trabalho? Provavelmente isso aí é o que chamamos de assédio moral. Passar por isso não é nada fácil. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é que se configura como assédio moral, vou te dar vários exemplos do que é e o que não é assédio e no fim eu vou te dar um passo a passo do que você deve fazer nesse tipo de situação. Bora lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Em primeiro lugar, assédio moral é qualquer conduta abusiva praticada de maneira repetida ou sistemática e que causa dano psicológico, ameaçando o seu emprego ou prejudicando o clima do trabalho. Na maioria dos casos, o assédio moral tem 3 características principais. Ele se repete no tempo, você fica ali sofrendo aquela violência por alguns meses e até anos de forma sistemática. A segunda característica é que geralmente o assediador tem a intenção de prejudicar a vítima. Geralmente a intenção do assediador é de te prejudicar mesmo, que você não aguente e peça as contas. E a última característica é que o assédio moral ele causa um dano psicológico à vítima. Mas não se apega a esses conceitos, tá certo? A única característica que realmente importa e que não pode faltar é que a conduta do assediador te cause um dano psicológico. Pode ser que isso não se repita no tempo, que o assediador não tenha a intenção de prejudicar, mas que ainda assim a situação se configure como assédio. Vamos ver aqui na prática alguns exemplos que vai ficar bem mais fácil para você enxergar. Primeiro, vamos ver algumas coisas que a princípio não são consideradas como assédio. A primeira coisa que não é considerada como assédio são as críticas no trabalho. Se o seu chefe critica algo que você faz, em tese, isso não é assédio. Agora, se ele faz isso com a intenção de te prejudicar, ele te critica de forma excessiva, sem motivo, às vezes de forma constrangedora, aí a situação é diferente. Nesse caso, é sim assédio moral. Outro exemplo bem comum que as pessoas costumam me perguntar é sobre as metas. Ter metas por si só não configura assédio moral. Todo mundo tem metas. Inclusive, eu vou te contar aqui uma situação que me chamou a atenção em uma audiência em um caso de assédio. A juíza do caso, para explicar para a testemunha que ter metas por si só é uma coisa normal, não é algo de errado, ela exemplificou que ela mesma tinha metas a cumprir, o que não significava que ela estava sofrendo assédio. E ela tá certa, ter metas não é assédio. O assédio acontece quando essas metas são abusivas, impossíveis de serem alcançadas ou quando são cobradas de forma errada, com ameaças, constrangimentos ou qualquer tipo de violência. Outra coisa que não configura assédio moral são os conflitos no trabalho. Alguém faz algo que você não concorda ou mesmo você faz algo que alguém não concordou. E aí vocês entram em conflito, discutem ali sobre essa situação e aí tudo bem. Enquanto isso for algo respeitoso, que não constrange nem humilha ninguém, não é assédio moral. A situação se torna assédio quando, por causa desse conflito, a pessoa passa a espizinhar ali tua vida. Outra situação que é bem polêmica é aquelas práticas motivacionais. Quando essas técnicas motivacionais acontecem de forma razoável, sem humilhar nem constranger ninguém, tá tudo bem. Agora, quando você é forçado a ficar cantando um negócio humilhante, dançando sem querer, utilizando fantasia ou qualquer outra coisa que te expõe ao ridículo, isso é assédio. Você tá vendo que uma mesma situação pode ser ou não assédio, né? O que vai definir se a conduta é ou não assédio é justamente se existe um comportamento rigoroso demais ou abusivo que te causa um dano. Aí veja bem, não confunda também esse dano com as dificuldades normais do trabalho. Trabalhar por si só já é um negócio que não é lá muito bom. Então o fato de o seu trabalho ser difícil, às vezes até penoso, não significa que você está sofrendo assédio. Outro detalhe importante que você precisa saber é que às vezes o assédio acontece por trás de uma prática que é permitida pela lei. A empresa faz algo que a princípio não é errado, mas por trás daquilo tem uma intenção de te prejudicar. Por exemplo, a empresa te transferir de setor, de unidade ou até mesmo mudar o seu horário. Isso aí é algo permitido pela lei, ela pode fazer isso. O que ela não pode
é fazer isso para te prejudicar, com o objetivo de te constranger, de te forçar a pedir demissão. Esse tipo de assédio, ele é bem delicado e muito difícil de provar, porque você vai ter que provar em todo um contexto. Você vai precisar mostrar tudo o que estava acontecendo para chegar naquele ponto, e isso daí costuma ser bem difícil. Outro exemplo clássico de quando isso daí acontece é nas ameaças de demissão. A empresa, ela pode te demitir a qualquer momento. Ela não precisa ficar dando explicação, nada disso. O que ela não pode fazer é ficar ameaçando te demitir. Se ela quer te demitir, vai lá e demite. O que não pode é ficar te ameaçando, fazendo terror psicológico, nada disso daí pode. Você viu aí alguns exemplos de situações que, a princípio, não são consideradas como assédio, e agora a gente vai ver aqui algumas formas que o assédio acontece. A primeira, e também uma das mais comuns, é justamente aquelas ameaças constantes de demissão. Aqui é importante que seja algo constante. Geralmente quem fica com essas ameaças aí, na verdade nem quer demitir, só quer te pressionar a fazer algo. E isso daí configura sim assédio. O segundo exemplo é quando o teu supervisor fica inventando erros que você não cometeu. Esse daqui também acontece bastante. O supervisor fica ali te perseguindo até você não aguentar mais e pedir as contas. Isso também é assédio moral. O terceiro exemplo que eu trouxe é geralmente tido como brincadeira pelos assediadores. Se você fica sendo constrangido com apelidos, falas, gestos, seja lá o que for, que por alguma característica aí do seu corpo, sua forma de falar, sua religião, gênero, qualquer coisa desse tipo, isso daí é assédio. Ninguém pode ficar te constrangendo assim não. Agora presta bastante atenção aqui. Lembra que no começo do vídeo eu te falei que o assédio costuma ter 3 características? Relembrando aqui, em regra, para ser assédio, tem que se repetir no tempo, tem que ter a intenção do assediador de prejudicar e tem que efetivamente causar um dano à vítima. Eu também disse que você não tem que se apegar muito a essas características. Agora eu vou te mostrar o porquê que eu falei isso. Imagina que uma situação em que você é pressionado de forma abusiva a bater uma meta que é quase impossível. Seu supervisor fica te cobrando toda hora, ele te liga um monte de vezes por dia, fica te ameaçando, espiziando tua vida, tudo por causa dessas metas. Isso aí, teoricamente, vai acontecer de forma repetida, vários dias no mês, por vários meses, beleza. Tem a primeira característica. Isso aí também te causa um dano. Você fica ali com ansiedade enorme por causa disso. Então, também preenche essa outra característica. Mas me diz aqui, será que o assediador tem mesmo a intenção de te prejudicar? Sendo bem sincero, às vezes não tem não. Na maioria desses casos de pressão por metas, o objetivo não é de te prejudicar. O objetivo é que você venda mais. O problema é que essa sede de vendas não pode se sobrepor à sua saúde mental. Então, apesar de não ter, pelo menos em regra, a intenção de te violentar, isso daí te violenta. E é por isso mesmo que, mesmo sem preencher essas 3 características, essa situação é sim considerada como assédio moral. Quer outro exemplo? Pensa aí nos casos das empresas que ficam controlando o tempo do banheiro do funcionário. Elas não fazem isso para você não aguentar e pedir demissão. Não é esse o objetivo delas. Elas acham que isso daí aumenta a sua produtividade e o lucro delas. Por isso que elas fazem esse tipo de coisa. Isso significa que não é considerado assédio? Claro que não, isso é sim assédio moral. Outra coisa que você não deve se apegar é essa questão de ter um tempo mínimo. Apesar de muitas decisões e de muitos advogados dizerem por aí que para ser assédio tem que ter um tempo mínimo, não é um negócio tão rígido assim. Até porque não faz nenhum sentido você ter que ficar ali sofrendo 5, 6 meses para só então configurar o assédio e você poder fazer algo aí com esse problema. Concorda? O que precisa acontecer é que a situação seja grave o suficiente, cause aí um dano realmente relevante. Mas ter um tempo mínimo, isso daí não faz nenhum sentido. Eu acho que depois de toda essa nossa conversa, deu para entender direitinho aí o que é e o que não é assédio, né? Mas se você ficou aí com qualquer dúvida até agora, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas vamos seguindo em frente aqui. Agora que você já viu aí o que é o assédio moral, eu vou te entregar um passo a passo do que você deve fazer caso esteja passando por isso no seu trabalho. Bora lá? A primeira coisa que você precisa fazer assim que perceber que está sendo assediado, perseguido ou qualquer coisa desse tipo, é anotar tudo que acontece. Vai anotando aí tudo mesmo. Isso daí vai te ajudar a não esquecer os fatos, a provar o que aconteceu e também vai te ajudar a contar a tua história. Então, vai anotando aí tudo que acontece, a data que acontece
e também quem foi que viu o que aconteceu. Além de anotar todas essas coisas que vão acontecendo, você precisa ir guardando provas do que acontece. Você precisa montar um verdadeiro dossiê de informações e de provas. E você pode fazer isso daí de várias formas, mas a melhor forma, sem dúvida nenhuma, é através do seu celular. Grave o que acontece, grave o assediador falando, tente registrar aí o máximo os fatos. Nem que você precise deixar o seu celular o dia todo gravando dentro do bolso. Ter provas do assédio é o que vai garantir que você possa denunciar, possa negociar com a empresa ou, se for o caso, levar a situação aí para a justiça. Sem provas, vai ser muito difícil fazer algo. Então, tenta aí guardar o máximo de provas possíveis. Aí já foram 2 passos que você precisa seguir. O terceiro passo é para você procurar ajuda. Procura ajuda aí dos amigos, dos familiares, colegas de trabalho. Se fortaleça. Fortaleça aí sua rede de apoio. Fazer isso daí vai garantir que o assediador não alcance o seu objetivo, que é justamente te destruir aí o teu psicológico. Eu recomendo inclusive que você procure aí o Sereste da sua região. No Sereste, você consegue acolhimento em saúde mental. Lá você vai ser ouvido e acolhido por um profissional especialista. Então vale a pena dar um pulinho lá no Sereste. Só lembrando que o Sereste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e lá você encontra atendimento especializado em saúde do trabalhador. Depois de tomar todas essas precauções iniciais, o que eu recomendo que você faça é que, gravando com o seu celular, que você vá conversar com o responsável ou os responsáveis pelo assédio. Diga de maneira expressa o que é que essa pessoa vem fazendo e que você quer que ela pare. Diz lá pra ela que isso daí tá te afetando e que se ela não parar, você vai denunciar. E não esquece, tem que gravar com o celular. Enquanto você tá conversando com essa pessoa, deixa o celular gravando dentro do bolso. Você não precisa avisar pra pessoa que tá gravando. Pode gravar no bolso escondido. Essa conversa será uma prova muito importante. Então, não esquece de gravar. Se a situação não melhorar, você vai precisar denunciar o que está acontecendo. Eu recomendo que você siga a seguinte ordem. Denuncie aí primeiro internamente no setor de compliance, RH, onde for aí da sua empresa. Denuncie online, lá no Ministério do Trabalho e também no Ministério Público do Trabalho. E que você denuncie no sindicato da sua categoria. Lembra aí de dar o máximo de detalhes possível sobre o que está acontecendo e também de registrar as denúncias. Guarda aí o protocolo de todas as denúncias que você fizer. Fazer isso daí vai te dar provas de que você tentou resolver, de que você denunciou e que a empresa não tomou nenhuma providência. Depois de fazer essas denúncias, você pode esperar aí alguns meses e sentir se realmente surtiu algum efeito. Aguardar aí o resultado das investigações e, caso não resolva, é procurar um advogado. E assim, eu não vou mentir para você. Se chegar ao ponto de precisar ir para a justiça, dificilmente você vai conseguir resolver o seu problema sem sair dessa empresa. Não é todo advogado que vai te dizer isso. Você vai encontrar gente aí vendendo sonho, mas não acredite em tudo que o pessoal fala não. Infelizmente, na justiça não existem medidas eficazes que garantem que, mesmo com processo, você não volte a sofrer assédio. Alan, mas isso aí é muito injusto. Eu vou ter que sair do meu emprego? Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um conhece sua realidade. O que eu posso te dizer é que você pode até entrar com um processo, exigir uma indenização e exigir também que o assédio pare. O juiz pode até estabelecer multa, caso o assédio volte a acontecer. O problema disso é que você vai ficar o resto da sua vida trabalhando pisando em ovos, precisando aí se preocupar em guardar prova, gravar, porque sem isso você não vai conseguir fazer nada. O juiz não tem como colocar um oficial de justiça lá dentro da empresa e ficar o resto da vida acompanhando se o assédio vai voltar a acontecer. Então, se isso faz sentido para você, ficar dessa forma, pisando em ovos, é possível sim continuar lá na empresa. Mas, se você quer sair de lá, você pode fazer isso através de um processo de rescisão indireta. Você não precisa pedir demissão. Através da rescisão indireta, você pode sair de lá sem prejuízos, recebendo todos os seus direitos rescisórios. E como eu adiantei, além disso, você também pode exigir uma indenização por danos morais, pelos danos que você vem sofrendo por conta do assédio. Então, vamos recapitular aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é anotar tudo o que acontece. A segunda coisa é guardar o máximo de provas. O terceiro passo é
fortalecer sua rede de apoio. Quarto passo, confrontar o assediador. Lembra aí de gravar. O quinto passo é denunciar nos órgãos de fiscalização e no seu sindicato. Se nada disso resolver, o passo seguinte é procurar um advogado. E sobre procurar um advogado, eu vou te dar um conselho. Não contrate o primeiro advogado que aparecer na sua frente. Pesquisa bastante, pergunta, faz uma consulta e só depois pense em contratar esse camarada. Só quando você tiver 100% de segurança. Inclusive, se você não tiver nem ideia de como escolher um advogado, eu recomendo conferir esse vídeo aqui. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.